Boa tarde, meus amores, mulheres empoderadas. Nesse domingão, estamos aqui reunidas e como pode melhorar, né? Sejam todas bem-vindas para mais um encontro mensal aí do Movimento Só para Elas. E estou aí na pergunta para o universo se a gente vai continuar com esse encontro mensal. Não sei se vocês repararam que eu não fiz fevereiro. Nós fizemos janeiro, eu não fiz fevereiro, estamos fazendo março. Eu estou na pergunta. Como é que vai ser? O que vai criar mais? O que vai aí trazer mais contribuição para mim, para vocês? Então, vamos ver o que vem pela frente. Mas, por enquanto, ainda está com o nome de encontro mensal. E vamos ver o que vem aí de informação de intuição. Então, nesse 10 de março, né? Quase finalizando aí a primeira quinzena de março, vamos trazer nessa consciência de empoderamento para as nossas vidas. Muitas de vocês, a maioria, eu acho que está aqui, já trabalhou em algum momento, né? Alguma questão de empoderamento feminino, e a gente sabe que o empoderamento ele é muito abrangente, né? Quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está falando de todas as áreas da nossa vida. Financeiro, trabalho, espiritualidade, o nosso sagrado feminino, né? E tantas outras questões. Trabalhamos muito aí a limpeza do ventre, né? E não tanto quanto deveríamos, mas trabalhamos algumas vezes. Tivemos aí 3 grupos, não foi, Andréia? Foram 2 ou 3? Foram 3, né? Já não lembro, gente. Vocês sabem que assim a idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Dois, dois grupos de limpeza do ventre, fizemos saúde feminina, né? Enfim, teve vários trabalhos aí, mas são trabalhos constantes, né? Estava até assistindo o meu professor agora há pouco, estava falando exatamente sobre as nossas sombras, né? O quanto a gente quer avançar e o quanto a gente não consegue avançar, o quanto nós gostaríamos, justamente porque a gente não quer olhar para a nossa sombra. E tem uma pessoa que deveria estar aqui, ela está no grupo, e ela de vez em quando me pergunta, ela fala, nossa, mas eu limpo, limpo, limpo e vou ficar limpando até quando? Até tudo sempre, amor. Nessa realidade, sinto muito te dizer que é para todo sempre. É um trabalho ad infinito. Sinto muito. Não tem como você traz uma carga, né? Você traz 300 mil caminhões de lixo emocional e você quer se desfazer deles com uma, duas, 3 meditações e achar que está tudo bacana. Simplesmente não vai rolar dessa forma. Sinto muito lhe dizer, mas não rola dessa forma. Então, essa limpeza, esse autoconhecimento, esse autocuidado, a necessidade de você trazer, internalizar, olhar as sombras, é constante. Não tem outro jeito. E por que isso precisa ser um peso? O que eu menos entendo num questionamento como esse é por que que isso é um peso. Até porque a maioria de nós, né, se não todas nós, estamos tão habituadas a carregar tanto peso, a gente já virou mestre, PhD em carregar peso, peso dos outros, peso que não são nossos, pesos que não nos cabem, e a gente está reclamando porque tem que fazer uma meditação num domingo, ou sei lá, num horário à noite, ou 21 dias, 15 dias, seja lá o que for. O que tem de pesado nisso, se você já virou mestre em carregar o peso que não é nem seu? Via de regra, nós nos colocamos no lugar totalmente equivocado, né? Naquele lugar pesado
que não é nosso, fazendo as tarefas que não são nossas. Se cada um tivesse ocupando o seu lugar, o lugar adequado, certamente a nossa vida seria muito mais leve. E o que se requer para que você perceba qual é o lugar equivocado que você está ocupando nesse momento? Seja ele um local, um lugar profissional, seja ele um lugar num relacionamento, seja ele um lugar familiar, enfim, a troca de papéis, ela é constante nas nossas vidas. Eu fiz uma tiragem recente, não tem muito tempo, Tarsila, aí tu me ajuda que tu é a rainha das tiragens, não sei. Mas quando que foi isso? Foi uma tiragem sobre relacionamento amoroso. Algumas pessoas me pediram e eu trouxe essa tiragem sobre relacionamento amoroso. E foram 3 tipos de relacionamento, né? Para casais, para pessoas que estavam em busca de um relacionamento e para pessoas que estavam naquele chove não molha, né? E me corrija aí se eu não estiver enganada, Tarsila. E acho que foi justamente para esse grupo, direcionado para esse grupo aí que estava no chove não molha, que saíram energias muito densas, muito desgastantes e tal. E aí eu me lembro de ter falado a seguinte frase: isso nenhum relacionamento é. Então sai desse lugar, porque esse lugar não te pertence e tal. Isso não é um lugar para ninguém estar ocupando. O relacionamento aqui é tóxico. A energia era densa, assim, bem tóxica mesmo. E eu falei: isso nenhum relacionamento é. Você que não se deu conta. Não foi mais ou menos assim, Tarsila? É que a Tarsila acompanha tudo. E aí, depois eu fiquei pensando naquilo, né? O quanto que a gente se coloca em lugares, em movimentos que não são nossos. Relacionamento é um lugar típico, né? Da gente entrar, a gente faz o relacionamento, só que o outro ou a outra, né? E aqui a gente não está estipulando gênero, não nos acompanha, não vem junto com a gente. Então você fica num relacionamento sozinho, sozinha. Relacionamento de eu comigo mesma. Isso não é um relacionamento, né, gente? Então, foi mais ou menos isso, né, que a gente estava vendo nessa tiragem. E a energia densa, né, a toxicidade. E depois eu fiquei refletindo sobre aquela energia que eu tinha visto ali, né, que eu tinha sentido ali com os oráculos. Acho que foi até baralho cigano que foi usado, né? Acho que foi. E aí eu fiquei refletindo sobre aquela energia e fiquei pensando, né, o quanto de toxicidade que nós recebemos do outro, mas que nós emanamos para o outro também. Isso em qualquer tipo de relacionamento. Aquela tiragem foi específica para relacionamentos amorosos, mas a gente está falando de qualquer tipo relacional, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre tudo. E a gente vai sempre se moldando para se acostumar nos lugares em que a gente está, em que a gente se coloca, né? Como se a gente tivesse que se adaptar, que se encaixar na vida do outro, na rotina do outro, né? Quando você entra numa empresa, por exemplo, você precisa se moldar àquela empresa. Não é a empresa que se molda você. Mas ali a gente tem uma questão coletiva, né? Uma adaptabilidade coletiva para interesses maiores. Isso não quer dizer que serve para mim. Pode ser que eu não consiga me adaptar. Então, tudo aquilo que fecha, tudo aquilo que traz dificuldade, que traz desconforto, não é para mim. Falamos, inclusive, sobre isso hoje de manhã.
Porque as pessoas vêm relatando os desconfortos, vêm relatando os desafios, mas está fazendo o quê para sobrecriar tudo isso? Para trazer uma nova roupagem para tudo isso. Quando você compra uma roupa que não te cabe, porque você não teve ah, o tempo para experimentar na loja, e você não quer devolver, ou já passou o prazo de devolver, o que que você faz com essa roupa? Você joga no lixo? Com etiqueta e tudo? Muito dificilmente. Você provavelmente dá um jeito de usá-la. Coloca um pedacinho ali de pano, acolá, dá uma. Se tem um elástico, você aumenta o elástico, sei lá, para caber você ali dentro. Porque você não teve a atenção de comprar algo que seja exatamente do seu tamanho. E há quanto tempo você está usando um sapato com um número menor, apertando os seus pés, e quando você resolve se dar o presente de usar um sapato com o seu número, você acha desconfortável? Os dedos apertados ali já foram tão acomodados que já não faz diferença. Uma vez uma pessoa eu me lembro da Andrea nesse trabalho. Não me lembro de outras pessoas que a gente estava fazendo um trabalho sobre dinheiro e eu me lembro dela falar que tinha recebido a energia que foi enviada naquele dia e ela tinha dormido tanto com desafios de insônia. Ela tinha dormido tanto que ela acordou cansada. Parei, olhei aquela frase, aí fico uns minutos assim para não responder desse meu jeitinho doce, assim de lapada. Aí eu parei, eu olhei, fiquei olhando aquilo, olhando, demorei a responder. Aí eu falei assim: bom, tem alguma coisa de errado. Se você precisava descansar, você descansou mais até do que o suficiente e você acorda cansada, então eu não entendi, não precisava ter dormido, né? Gente, já estava cansada. Não ri não, Sibeli, já estava cansada. Dormiu então para quê? Quando você vai à praia, a praia é um lugar fantástico para a gente entender isso. Você está em conexão com vários elementos da natureza, aliás, com todos os elementos da natureza. Você tem fogo, né, o sol, você tem terra, areia, você tem água, que é o mar, e você tem o ar, que o ar está em qualquer lugar. Você está em contato com os quatro elementos. E vou te dizer que você ainda tem o sal, que é fantástico, que tem suas propriedades aí regenerativas que auxiliam bastante. Você está em contato com todos os elementos. Você tem uma hidromassagem natural, porque a onda vai e vem, vai batendo no seu corpo e vai fazendo o que com os seus músculos? Relaxando. Essa não é a ideia da hidromassagem? Então você tem ali uma hidromassagem natural. Em tese, se você vai à praia, você está num momento de relaxamento, num momento de descanso, ou você vai à praia para se estressar. E aí você já ouviu dizer, ou você já disse alguma vez, de que você chega em casa da praia cansada? Quantas pessoas falam, ai, fui à praia, me deu um cansaço, tô tão cansada, passei o dia na praia. Não é cansaço, é justamente um estado de relaxamento. Só que o seu corpo não sabe o que é isso. Ele não aprendeu.
Então, o que que você assimila? Eu estou no estado de relaxamento. Quando eu estou muito relaxado, o que eu quero? Cama, deitar, descansar, botar as pernas para cima, né? É isso que a gente faz quando a gente está no estado de relaxamento. Quantas e quantas vezes eu já falei para vocês que eu faço cirurgia espiritual quando eu termino. Eu não, né, gente? Vocês entenderam? Quando termina a cirurgia, por conta da elevação de vibração, eu preciso dormir. Eu não marco uma cirurgia espiritual para sair depois, para fazer qualquer coisa na rua depois. Não faço. A não ser que seja uma emergência. E ainda assim eu dou uma driblada nisso. Não faço. Para ter outro compromisso em que precise da minha atenção plena depois, eu não faço. Porque eu não consigo estabilizar o nível vibracional em que eu alcanço sem ter que deitar e tal. Esse é o nível de relaxamento. Como a gente não conhece isso, porque a gente está sempre nesse estado de luta e fuga, que é o que essa realidade nos cobra, matar um leão por dia. Todo mundo enche a boca para dizer, né? Ah, eu mato um leão por dia. Amor, tá na selva. Como a gente está sempre nesse estado de atenção, prestando atenção em tudo, tem que estar atenta a tudo, porque, né? Vai para o trabalho, tem que estar atenta para ver se fulano não vai puxar o tapete, para ver se o chefe não vai pegar um erro. A Daisy, adoro. Eu gosto das câmeras abertas, que eu adoro a cara de vocês, né? E sei lá, tô no relacionamento, então se não é uma pessoa muito que tá muito ali afim e tal, você tem que estar ali né, pisando em ovos e é o tempo inteiro atento, o tempo inteiro prestando atenção, o tempo inteiro ligado, adrenalina no pico. Quando a gente relaxa, a gente não sabe o que é isso. Chefe puxando tapete. A gente não sabe o que é esse estado de relaxamento. A gente não entende o que que é isso. E aí o corpo chama isso de cansaço. Então, não é porque dormiu e ficou cansado, até porque isso não faz o menor sentido. É simplesmente porque não tem outra palavra para descrever o que está sentindo. Não sabe nem o que está sentindo. E aí a gente vai se acostumando nesses lugares difíceis que a gente mesmo se coloca. E uma das funcionalidades do relaxamento é porque a gente afrouxa as nossas células e as nossas moléculas. Lembra que no GAI, acho que só a Cláudia David que não estava no GAI hoje. A gente falou, né, da malha crística que envolve todo o universo, né, que envolve todos nós, né, todos nós estamos interligados por essa malha eletromagnética, né, que é essa malha crística. No momento em que a gente está relaxado, em que as nossas células e as nossas moléculas estão frouxas, elas conseguem captar, conseguem vibrar na onda que estiver passando por essa malha. Quando a gente fala de puxão de energia, por exemplo, a gente está puxando essa energia que já está disponível aqui, que está passando por aqui e que a gente não está vendo. E aí a gente puxa isso para dentro de nós. Claro que a gente faz de uma forma seletiva, não é qualquer energia que eu quero para mim.
mas é fundamental que a gente esteja no estado de relaxamento. Você sempre recebe mais quando você está no estado de relaxamento. A gente não começa uma meditação, por exemplo, relaxando, porque é bonitinho, ou porque tem essa forma e estrutura. É porque para você receber mais, se abrir mais, para o seu corpo se colocar numa posição receptiva, porque ele não está acostumado com isso, é fundamental que você esteja relaxada. Se você dormir sem o devido relaxamento, o que acontece? Sonhos, acorda toda hora, não tem aquele sono reparador. Mas se você consegue entrar no estado de relaxamento tal para que você possa dormir, o seu sono é um sono de qualidade. Por isso que é bom trabalhar a energia sempre que a gente está indo dormir, que a gente está indo descansar. O nosso grau de receptividade é maior. Então, meus amores, convite de hoje para esse nosso movimento de empoderamento é você perceber. Perceba em que locais você está, em que lugares você está, que estão aí apertando os seus dedos, que não são do seu tamanho. E eu sei melhor do que ninguém o quanto é desconfortável a gente se mexer. É desconfortável. Mas eu te convido para olhar para o desconforto que você está vivendo diariamente. E que você está dando, e que as pessoas dão nome de. Até me fugiu agora, gente. Não é de confortável, é de você permanecer ali naquele estado, naquela inércia, como se isso fosse confortável. É o tal do cacto aí, que a gente abraça e fica e não solta nunca mais. Olhar as nossas sombras, os nossos desafios, é desconfortável, sim, mesmo com todo o auxílio da espiritualidade. É muito desconfortável, porque o próprio mestre já disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do que ele estava falando? O que é essa verdade senão a consciência? Uma cliente me procurou, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, com problemas intestinais. Como ela está em tratamento comigo, eu acredito, eu, eu acredito que ela tenha me procurado porque ela imaginou que eu fosse fazer alguma coisa, enviar alguma energia, algum tratamento para ela, para desenrolar ali aquela questão que ela estava vivenciando. E eu só trouxe uma consciência. Essa consciência foi tão poderosa que ela resolveu a questão sem precisar de nenhum auxílio energético. Claro que tudo é energia. Eu estou falando, me referindo a um tratamento específico para aquela situação. Ela recebeu único e exclusivamente uma consciência. Ela refletiu, assimilou. Sabe quando a carapuça serve? A carapuça serviu, ela vestiu. No dia seguinte, ela mandou a mensagem. Então, é esse movimento de consciência que a gente precisa fazer a todo instante, a todo momento.
O empoderamento não significa você levantar o dedo e gritar mais alto na cara de alguém. Empoderamento é justamente você não precisar fazer nada disso. Quando você tem a sua razão, quando você tem as suas convicções, quando você tem o seu querer, você não precisa provar nada para ninguém. Você pode ser você e ponto final. Sem dever nada a ninguém. Porque uma coisa que vai nos limitar profundamente é o julgamento, a dúvida e a definição. Seja o julgamento meu para você, seja de você para mim, isso limita, isso levanta uma barreira fantástica. Daqui para aí ou de lá para cá, tanto faz. Vai levantar, vai impedir que a gente tenha um bom relacionamento. Se nós estivermos falando em níveis energéticos, aí mesmo é que você não recebe nada, ou eu não recebo nada, porque a gente está no julgamento. Quando a gente se auto-julga, então, né, aí é ladeira abaixo. Porque aí vem a culpa, você está dando utilidade a uma coisa que não tem utilidade, vem a culpa, junto com a culpa, ela arrasta a punição, a autopunição. Dúvida, quando você coloca em xeque a sua capacidade, a capacidade da espiritualidade, o que quer que seja, eu sempre falo, é melhor você ter certeza do que ter dúvida, porque a dúvida corrói. A dúvida vai te destruir. Se eu não sei que alguém está falando mal de mim, eu acho que estão falando mal de mim. O meu achismo vai me corroer até o fim dos meus dias. Isso pressupondo que eu me preocupe com a opinião alheia. É melhor ter a certeza de que alguém está falando mal ou de que ninguém está falando mal. E você sempre vai ter certeza de absolutamente tudo? Que é Deus. Quando é que você viu Deus? Qual é a forma que ele tem? É ele ou é ela? Cadê a dúvida aí? Quando você não duvida, isso se chama confiança, se chama fé. Confiar naquilo que não se vê, mas ter certeza de que está ali, da forma que for. Por que você não me dá uma forma para Deus? Mas você quer me dar uma forma para como você vai ganhar dinheiro. Você quer me dar uma forma para como tem que ser o seu relacionamento. Você quer me dar uma forma para como tem que ser o seu marido, como tem que ser a sua mãe, como tem que ser o seu filho. E qualquer coisa diferente disso para você não serve. Por que você não faz isso com Deus, então? E a definição. Como eu quero, do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não serve. No nosso grupo, nós temos, se eu não me engano, 15 ou 16 pessoas. Agora, aqui, ó, online, nós temos 8. Eu me preparei para 15 pessoas.
Gostaria muito que as 15 estivessem aqui. Não por mim, porque o conteúdo que eu vou entregar para uma, para 10 ou para 1.000 é o mesmo. A minha entrega não muda. Bom seria se elas pudessem receber. E aí a gente entra no espaço do julgamento porque não estão aqui, porque estão com preguiça, porque não querem fazer por si mesmas, porque. E aí daqui a pouco está todo mundo pedindo ajuda. Ninguém quer se esforçar um pouquinho, né? E aí daqui a pouco tá todo mundo no WhatsApp. Alessandra, me socorre, me ajuda. Que é mais fácil, né? Só que não. Não sair exatamente do jeito que eu esperava que saísse. Lembra que eu contei a história do encontro ontem sem luz, a luz de velas? Não foi sem luz, foi a luz de velas. Eu não programei o encontro à luz de velas. Eu não vendi o encontro à luz de velas. Que agora eu vou começar a vender dessa forma. Será que eu vendo mais? Como pode melhorar o universo? Mas rolou, do jeito que tinha que rolar, do jeito que eu precisava que acontecesse, do jeito que as pessoas que estavam conectadas naquele momento precisavam receber, e fluiu, fluiu muito bem. Então não é, como eu sempre falo, na caixa rosa com laçarote dourado. É do jeito que precisa ser. Como a gente estava falando com a Cláudia Elaine aqui agora, né? Se abra para o que vier, porque infinitas possibilidades estão à disposição do observador. Ela está fazendo o movimento. A pessoa vai lá, vai fazer a avaliação da casa, isso, aquilo, né? E todos os parâmetros que ela precisa atender. Existe um movimento, porque o observador, ele não fica parado. Ele vê as possibilidades e faz o que precisa ser feito. Ponto. Mas é muito provável que não saia do jeito que ela imaginou. E o que se requer para que ela considere isso como uma oportunidade fantástica e não só uma oportunidade, oportunidade que ela precisava nesse momento, que ela precisa nesse momento, porque toda oportunidade tem um aprendizado. Pode parecer um desafio inicialmente, mas é um aprendizado. Todos nós estamos nessa caminhada, todas nós. Mas a principal caminhada em que a gente precisa se colocar é a caminhada de nos enxergar, de entender quais são as nossas prioridades, de escutar o nosso corpo, de escutar a nossa intuição. Mulheres, por natureza, são altamente intuitivas. E o quanto você desvaloriza, desvalida a sua intuição. Eu digo para 300 pessoas que me acompanham todos os dias: está validando a sua intuição? Está percebendo o que está acontecendo? Porque a pessoa vem com a pergunta e já traz a resposta junto. Só que ela acha que o que eu disser tem mais relevância do que o que ela está me dizendo. Só que ela já trouxe a resposta.
É se ouvir, se validar, se olhar, se cuidar, se autocuidar. Enquanto a gente estiver nesse espaço de esperar pelo outro, que o outro faça, que o outro diga, que o outro decida, você coloca o seu poder na mão do outro. E o seu poder, mulher, é seu. Quando você entende isso, que não depende do outro, que o outro é só o outro, independente de quem seja o outro. Vou falar isso mais 1 milhão de vezes. Ou vocês começam a acompanhar outra pessoa, vocês vão ouvir isso ainda muitas e muitas vezes. O outro é só o outro, independente de quem seja o outro. E ele não tem que interferir na minha vida, a não ser que seja necessário, a não ser que eu escolha. Senão é só uma opinião, é só alguém querendo dar pitaco no que eu estou tentando fazer. E eu sempre falo, né? A Tarsila falou que já está até repetindo a frase de tanto que eu falo. É isso mesmo, vai repetindo para o seu subconsciente assimilar. O outro só está dando pitaco na sua vida sem nem tentar fazer nada na dele. Como é que acha que pode se envolver no que eu estou tentando fazer? Uma pessoa que não está tentando fazer nada se envolve no que eu estou tentando fazer, jura? Não, né? Não. Com certeza não. Essa pessoa ela nem tem lugar no meu repertório. Não tem mesmo. Eu ando com gente que está tentando alguma coisa. Com gente que não está tentando nada, só se preocupando, ocupando seu tempo em reclamar da vida, em reclamar da política, em reclamar da inflação, em reclamar da guerra, em reclamar. Essa pessoa ela não tem lugar no meu repertório. Ela não pode estar do meu lado. E é isso, não entregue o seu poder nas mãos de qualquer um. As escolhas são suas, as decisões são suas. Se arrependa de fazer, porque só se arrepende quem está tentando alguma coisa. E o arrependimento no lugar de poderia ter feito diferente. Nossa, não observei isso, mas agora eu estou observando. E não com o chicote na mão. Mas não se arrependa do que o outro está fazendo para você. Quando você delega o poder da sua vida para quem quer que seja, o desastre é certo. Já falei isso em alguns encontros e vou repetir. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, trabalhou comigo há um tempo atrás, dizia que Deus deu uma vida para cada um cuidar. Então, cada um cuida da sua. Deixa a vida do outro e cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Pode aí ter um estrago fantástico. Então, se você perdeu em algum momento o seu poder pessoal,
retome-o. Ele só pertence a você. Não delegue. E não se diminua para caber na vida dos outros, nos lugares em que os outros escolhem para você. Para ser a queridinha, para ser a boazinha, para ganhar um rótulozinho. Porque a boazinha de hoje vai ser a mazinha de amanhã. Quando você não puder atender as expectativas de alguém, porque hoje você está se desdobrando para atender as expectativas de alguém. Quando você não puder ou quando você não escolher mais, você não serve. E você vai ser descartada como um pedaço de papel. Então, só faça as suas escolhas por você, para que você perceba que os resultados são seus. E quando for se inspirar em alguém, se inspire em alguém que está tentando fazer tanto quanto você. Porque quem não está fazendo nada não é fonte de inspiração para ninguém. Show? Tudo bem até aqui? Todas vivas?